Objetivo. Objetivo geral. Identificar os espaços de trabalho do educador surdo na educação não formal. Objetivo específico. Verificar a importância do educador surdo no processo de acessibilidade em diferentes espaços culturais. Outro objetivo específico é de entender o trabalho na área cultural que envolve surdos e ouvintes, como é que esse trabalho se desenvolve e saber como é que esse trabalho se desenvolve na área cultural, da educação não formal, como museus e outros espaços não formais. Aí tá certinho. Agora tá funcionando. Clica aqui no outro pra você ver. Esse aqui, ele já tá mostrando, ele é velho, a versão dele é velha, não tá pegando. Então nem mexe nele. Lá em cima é a mesma coisa. Você quer que exclua isso aqui? Ou deixa? Exclui. Dá um botão direito do mouse em cima dele. Desativar este programa aqui. Tá, eu vou tirar daqui. E você viu que você pode pôr CDzinho agora pra você? Então, eu ia perguntar como é que é, tem que clicar nele, né? Não, aí Não. tem um botãozinho amarelo aí. Ah, não tem? Tem. Tem, né? Tem. Aqui, ó. É que se eu mexer no fio, baixa mais a cabeça aí. Aperta esse amarelinho. Ah, é que ele tá arrebentado, né? Ele falou que vai trazer a... Na minha cara. Ah, já tem o CD. Ah, mas aí não saiu tudo? Por quê? É assim mesmo, só sai um pouquinho e você completa. Não, vou tirar esse CD. Não sabia. E agora Mas eu pra vou você fechar. ver, é só sentar. Não, é manual? É manual. Ah, tá bom. O meu também, o meu tem um botão, eu aperto, ele sai um pouquinho, eu puxo e eu empurro. Ah, ele falou que vai trazer a capinha. Tá. E isso aí, pra você ouvir música sem fio CD ou assistir filme também. Quando É eu por aí. ouvir, né? Eu vou desligar. É bom desligar ou... Melhor deixar desligado. Por conta da bateria, né? Ela carrega melhor desligado. Vou na fila. Será que vai sair ajuda? Vou tirar o som todo, né? Cadê? Se ela não tá fazendo um desenho, Esclarecendo o conceito de educação formal e não formal. A educação formal, tradicionalmente, preferida por um professor ou educador e dividida em várias disciplinas. Obedecem certas regras. Os alunos sentam-se para adquirir o aprendizado. E esse aprendizado se dá por disciplina no decorrer de um determinado tempo até que o aluno se forme. E todas essas disciplinas são regulamentadas pelo Ministério da Educação. A educação não formal é aquela que entendemos para além dos muros da escola, para fora da escola, como por exemplo museus, cinema, espaços culturais.
interação entre indivíduos, tudo isso se caracteriza como não formal. A leitura de um livro também, assistir televisão, filmes, tudo que tenha a ver com a vivência do indivíduo no seu dia a dia, todas as trocas que ele faz com seus pais. Antigamente, acreditava-se que a educação formal e informal não podiam estar juntas. Mas hoje nós sabemos que sim, que é muito importante que as duas caminhem lado a lado. Por quê? Porque a educação formal complementa o aprendizado da educação formal e vice-versa. Metodologia. Segundo o Minari, em 2007, ele fala da pesquisa qualitativa no universo de motivações, aspirações, público surdo, em 2002 a gente trabalhava no Educativo do MAM e um curso que chama Aprender para Ensinar começou porque os surdos, na época os surdos da escola Derdic, ali perto, próximo ao museu, começaram a visitar o MAM e o educador que recebia, o educador do museu, não tinha conhecimento de língua de sinais e nem a professora que acompanhava o grupo tinha o conhecimento, o repertório ali das exposições que estavam acontecendo. Então surgiu essa ideia de a gente fazer um curso de formação desses adolescentes, para que eles fossem os educadores do público surdo, para que eles recebessem esse público. E começou como uma experiência sem grandes pretensões e depois os museus, né, começou pela Pinacoteca, depois o próprio Museu de Arte Moderna, o MAM, começaram a contratar esses ex-alunos nossos para que eles se tornassem educadores. E aí eles começaram a trabalhar oficialmente nas equipes dos museus. Então hoje a gente consegue perceber que aquela história que a gente iniciou lá atrás, ela é fundamental, ela foi muito importante, porque hoje, felizmente, aqui em São Paulo ao menos, é muito difícil você imaginar os espaços culturais sem os educadores surdos. Então tem toda uma transformação na cultura das próprias instituições, ou seja, a gente gosta de dizer que não só a comunidade surda dos visitantes, as pessoas que vão frequentar o museu, hoje tem acesso ao MAM, porque eles podem ser recebidos por um educador surdo. Esse educador surdo ele produz videoguias, produz conteúdos de divulgação, livros, publicações, todos na língua de sinais, na língua brasileira de sinais, mas também o museu teve a oportunidade de conhecer a cultura surda. Então tem toda uma transformação na cultura da própria instituição. Então, por exemplo, todos os educadores e as pessoas que trabalham diretamente com atendimento ao público, a recepção, eles estudam a língua brasileira de sinais para poder se comunicar, né? Cada um tem mais conhecimento, em diferentes níveis de conhecimentos, né? Alguns, os seguranças, os recepcionistas sabem o básico, enquanto os educadores ouvintes estudam para poder acompanhar mais, tanto o público quanto o educador surdo, né, do MAM, que é o Leonardo Castilho. E tem toda uma transformação que a gente vê. Então, hoje a gente tem o MAM com o Leonardo Castilho, tem o
o Edivaldo, que foi educador do Museu Afro Brasil e hoje é educador do Itaú Cultural, a Sabrina na Pinacoteca, a Isadora, que já passou pelo Centro Cultural Banco do Brasil, agora... Então, esses educadores surdos, por exemplo, o Edivaldo, que já trabalhou no Museu Afro Brasil, hoje está no Itaú Cultural, o Leonardo Castilho, que está no MAN, a Sabrina, que está na Pinacoteca, a Priscila, que está na Caixa Cultural, tem a Lara, que está na Biblioteca de Culturas Surdas do Centro Cultural São Paulo. Todos eles fazem uma transformação no acesso, no conhecimento, ou seja, a instituição ela se transforma pelo conhecimento que ela tem da cultura surda e dessas diferentes relações, e a comunidade surda também transforma o seu cotidiano, os seus interesses, as suas pesquisas, porque outros campos se abrem, né? Outros museus, outros espaços culturais se abrem para que eles possam serem recebidos na sua língua primeira, né? Na língua brasileira de sinais. Então, a presença desses educadores surdos nas instituições culturais, ela é fundamental, porque, enfim, a gente sempre pensa naquele lema da luta pelo direito das pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem nós, ou seja, não dá para pensar a acessibilidade. Daí eu cito uma outra referência nossa, que é o fotógrafo cego, o Eugene Balker, que ele fala que o problema é que muitos espaços, a lógica de acessibilidade, ela é pensada, um trabalho para pessoas com deficiência, pela lógica das pessoas que não têm deficiência. Ou seja, pessoas que não têm deficiência criando uma acessibilidade na sua lógica. E quando você tem, né, nada sobre nós sem nós, quando você realmente tem os surdos trabalhando na equipe dos museus, das instituições culturais, a coisa acontece dentro do protagonismo. Então a gente vai aprendendo várias condutas que fazem com que essa acessibilidade realmente faça sentido para o surdo. Então, esse protagonismo das pessoas surdas, ele permite que não só o que já existe no museu seja acessibilizado, seja em língua de sinais, seja em legenda, mas muito mais do que isso, que se cria atividades, programações, cursos, estudos de interesse da cultura surda, em prol da cultura surda. Ou seja, hoje no MAN, além das visitas mediadas em Libras, onde os surdos trazem questões que são questões deles, né? Como isso deve acontecer com qualquer grupo visitante. Tem o grupo Corpo Sinalizante, que se encontra todas as semanas e realiza intervenções urbanas, filmes, curtas-metragens, e hoje eles fazem um sarau bilíngue em língua de sinais e em português, o slam, que é uma batalha de poesias, ou seja, a criação é muito rica. Então a gente aprendeu também com o surdo, com o Léo Castilho no MAN, a relação que a comunidade surda tem com a música. Então como que é isso? Se não ouve, como que é essa relação com a música? A gente aprendeu que a música ela traz muito mais aspectos do que só a sonoridade. Então a vibração, seus aspectos visuais, tudo isso levou a gente a pensar um pouco como que se daria um evento que fosse musical para o público surdo. E aí a gente passou a fazer a Sensity, que é uma festa multissensorial, em que a proposta é não só você ouvir a música, mas ver a música, sentir a música, até cheirar e degustar. Então ela tem uma pista que vibra de acordo com a música, tem os dançarinos de sinais, as projeções, o aroma jockey, que é um DJ que mixa os aromas de acordo com a música, e um cardápio sensorial. Então, ter um educador surdo na equipe, um educador todos os dias, em todas as atividades educativas, ela é uma relação muito fundamental e especial. Por quê? Porque daí você está vivendo a questão da acessibilidade, de como as coisas precisam ser pensadas de forma acessível todos os dias. Então, hoje no MAN a gente tem essa alegria, né? Uma coisa que eu sempre falo é que a acessibilidade para a gente, ela não é somente promover acesso
ao que já existe, ao que está instituído, mas é promover acesso ao que você deseja que exista, qual que é a contribuição que você pode ter de mudança no mundo e como que você pode fazer para que isso aconteça. E isso que a gente acredita que é a educação. E a questão da acessibilidade mostra muito isso pra gente. Então, por exemplo, você transformar uma festa, essa festa, a Sensity, que é uma cidade dos sentidos, ela faz você repensar, ressignificar vários aspectos nossos, né? Por que a gente atrofia nossas percepções, nossos sentidos, esses outros sentidos que a gente tem, em função de sempre do visual e do auditivo, né? Então essa relação com o surdo no dia a dia, ela tem várias coisas. Então, por exemplo, os educadores, a equipe do educativo toda e da recepção e do segurança se interessa em aprender a língua de sinais para ter uma comunicação mais fluida e acaba descobrindo, então hoje os próprios ouvintes, mesmo quando o Leonardo não está, a gente se fala quando está longe, quando precisa fazer silêncio, a gente se fala em língua de sinais, então é um recurso a mais que amplia muito as nossas facilidades e as nossas percepções de mundo. A mesma configuração da sala, como a sala tem que ser configurada para que as pessoas possam se olhar e falar com o Leonardo em língua de sinais, a circulação, a vontade de fazer uma semana, por exemplo, a gente faz a Semana Cultural Sinais na Arte, que é uma semana que a gente envolve várias instituições culturais, essas todas que já pensam a acessibilidade do público surdo, para que isso se comemore. Então ela vai influenciando, vai contaminando de uma forma bastante positiva todas as áreas. O marketing do museu, a divulgação do museu se preocupa em fazer os vídeos legendados ou vídeos em língua de sinais. Tudo isso transforma a relação e trouxe uma clareza para a gente de que você trabalhar a educação de uma forma que realmente faça sentido, né? Nesse sentido que a gente falou da acessibilidade, de trabalhar o acesso ao que você deseja que exista, mais do que o acesso ao que já existe, isso é uma premissa que acaba norteando todas as nossas ações hoje, com todos os públicos, com os jovens que frequentam o Parque Ibirapuera, com o público cego, com o público com deficiência intelectual, da saúde mental, com o público em vulnerabilidade social e com o público geral. Então, esse aprendizado e esse relacionamento com o público surdo, ele revolucionou todas as nossas ações no Museu de Arte Moderna de São Paulo.
quer que eu vou sair com você? Vou pegar um pouquinho. Tchau, bebê. Tchau. Depois eu vou te ver. Tá bom? Tchau. Tchau, lá. Tchau, menino. Tchau. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê esse menino? Cadê o Noah? Cadê o Noah? Bebê. Cadê o bebê? Cadê? Cadê o bebê? Seu? Vitamina, né? É vitamina? É, pra dar força, né? Por que você não deita? Aqui. Não? Não é melhor? Não gosto.